A paz do Senhor a todos vocês, eu sou o pastor Sandro Costa e hoje eu quero trazer aqui uma mensagem para você. No domingo a gente fez um culto familiar aqui em casa e o Samuel ele fez uma leitura que eu achei interessante, ele leu Salmo 23. Salmo 23. E ele leu o versículo de número 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu perguntei para ele, filho, você entende o que você leu? Então eu pude explicar para ele. Porque aqui o texto diz que o Senhor Deus, Davi disse, Deus é o meu pastor. Ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Até o ponto em que ele respondeu, o Senhor é o meu pastor, mas o nada me faltará, ele não conseguiu expressar aquilo. Talvez ele até tenha entendido, porque as crianças entendem, o Espírito de Deus trabalha no coração de uma criança. Mas eu expliquei para ele, o que quer dizer nada me faltará? Quem foi que escreveu esse salmo foi Davi. E a gente entende que Davi, ele não está falando aqui de dinheiro, não está falando aqui de riquezas. Porque quando Davi, em Salmo 51, versículo de número 10, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito voluntário, né? Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Quando Davi havia pecado e Davi estava com medo. E o medo de Davi não era se Deus iria tirar o reino dele. Não era se Deus iria tirar de Davi o seu harém de mulheres, os seus melhores cavalos, a sua riqueza, o seu ouro, a sua prata. O medo que Davi tinha era dele perder a presença de Deus, que era a sua maior riqueza. Então, quando Davi ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo que ele poderia passar por situações até mesmo difíceis, porque ele tinha Deus. E se ele tivesse Deus, ele poderia passar por qualquer situação, por mais difícil que ela fosse, ele tinha maior riqueza, ele tinha maior poder, ele tinha o que ele mais precisava para passar pelaquela situação. Então, o medo de Davi não era perder o seu poder de ter o seu dinheiro, a sua riqueza. O medo de Davi era perder a presença de Deus. Quando a gente olha o apóstolo Paulo, por exemplo, em Filipenses 4, versículo de número 10, diz assim, ora, muito me regozijei no Senhor. Palavras do apóstolo Paulo, tá? Eu vou ler o versículo 11, palavras do apóstolo Paulo, Filipenses 4, versículo de número 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Quem tem Deus é assim. Ele aprende a contentar-se com aquilo que ele tem. O versículo 12. Sei estar abatido, sei também ter em abundância, e em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura, ele sabia ter, tá? Como Davi, por exemplo, que tinha muito, como a ter fome, ele também poderia passar por situações difíceis. Tanto a ter em abundância, como a padecer necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso aqui é tremendo. Ele está falando, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando nós temos a presença de Deus, nós conseguimos passar por situações difíceis da nossa vida. Quando temos a presença de Deus, nós temos a maior riqueza, o que mais precisamos para passar por situações difíceis. Por isso, não tema perder as coisas que você tem, embora você tenha que cuidar delas e ser sábio também para adquiri-las. Porque não é pecado você ser uma pessoa próspera, por exemplo. Não há problema algum como Davi foi e outros foram. O problema é quando você deixa com que aquilo que você tem comece a te dominar. O problema é que se você tiver muito, você não sabe ter muito. E também você não sabe ter pouco.
como Paulo disse, sei ter em abundância, como também a padecer necessidades. O problema é quando você não sabe ser uma pessoa próspera e você também não sabe ser uma pessoa que está passando por necessidade. Quando isso acontece, se você tem muito, você se torna arrogante. Se você começa a crescer financeiramente, você se torna uma pessoa arrogante. Você começa a achar que você é maior do que os outros por causa do seu dinheiro. E quando você começa a passar por necessidades, você começa a murmurar, a sua família começa a ser prejudicada por causa dessa situação, não pelo fato da própria situação, mas porque você começa a se tornar uma pessoa murmuradora, uma pessoa nervosa, começa a descontar a situação nas pessoas que estão próximas de você, o seu casamento não aguenta, muitas vezes acaba estourando por causa disso. Então, a pessoa não sabe passar por necessidades, por situações difíceis da vida. Então, a pessoa, quando ela tem Deus em primeiro lugar, é aquela pessoa que Jesus disse que é fiel no pouco, então sobre o muito te colocarei. São situações em que a pessoa consegue passar, seja ela qual for a situação, essa pessoa pensa sempre, primeiramente, ela vai pensar em Deus. Ela vai pensar, para mim, o maior de tudo é Deus, eu não posso perder Deus. Tá? Então, se você gostou dessa mensagem, eu vou pedir que você deixe seu comentário aqui, falou, gostaria que você trouxesse mais mensagens assim. E se você também não quer que eu traga mais mensagens assim, então você pode também comentar aqui e falar o que você gostaria que eu viesse estar trazendo aqui para o canal. Eu vou pedir que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, que ative as notificações do sininho, ok? Então um abraço a todos vocês, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.